Bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, deste meu canal do YouTube. Estamos no mês de agosto de 2023 e, como sempre, eu faço um áudio de introdução dedicado ao mês. O tema para o mês de agosto é o das vocações religiosas, a respeito do casamento, a vocação de solteiro, leigo e solteiro consagrado. E para isso eu sempre rezo uma oração para o período, né? Aí eu escolhi uma oração de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Mas antes de iniciarmos a oração do mês de agosto, tenho que lembrar do tema de oração que o Papa Francisco nos pede para estarmos meditando para todo este mês lá na Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado da Oração. A intenção para agora é pela Jornada Mundial da Juventude. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa ajude os jovens a pôr-se a caminho, testemunhando o Evangelho com a própria vida. Agora nós vamos rezar a oração que o próprio São João Maria Vianney fez, né? É de autoria dele. Na sequência, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco, e depois um Salve Rainha, colocando o Brasil, o povo brasileiro, nossas dificuldades, né? Nossas preocupações no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração para o mês de agosto de São João Maria Vianney. Eu vos amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos, até o último suspiro da minha vida. Eu vos amo, Deus infinitamente bom, e mais quero morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque lá nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que vos amo, que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo e de um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora uma salve rainha, consagrando o Brasil e todo o povo brasileiro, nosso presidente da República, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse dia 12 de agosto de 2023, estamos na 18ª semana do Tempo Comum deste sábado. Muito bem. Hoje, se não me engano, é dia de Santa Joana de Portugal. Deixa eu ver se é Portugal ou é de Chantal. Não, Santa Joana Francisca de Chantal. Eu vou falar rapidinho da história dessa santa, deixa eu ver.
Santa Joana Francisca casou aos seus 20 anos com um barão de Chantal. Tiveram 4 filhos. Joana era humilde, caridosa. Ele perdeu seu esposo, ficou viúva. Isso. Vítima de um tiro durante uma caça. Somente com a graça de Deus conseguiu perdoar os causadores e corajosamente educar os filhos. Como santa viúva, Joana conheceu o bispo São Francisco de Sales. Então eles foram amigos, né? Tiveram uma relação próxima. Que a assumiu em direção espiritual, encontrou na santa a pessoa ideal para a fundação de uma ordem religiosa. Olha só, é difícil eu estar falando de algum santo, né, antes do que me proponho de leitura. Então, a partir de ontem, comecei com a leitura de um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, prefácio. É difícil, você sempre vai me ouvir aqui citando o santo. Por quê? Porque eu deixo a vida dos santos para o meu outro canal no YouTube, que é o Santidade de Fato, aí tem um número lá, mas entra aqui na minha bio, no perfil aqui, você vai ver. Se não me engano, está colocado lá, tá? Para você me acompanhar no canal de YouTube, que é específico da história dos santos, em voz artificial, para eu ter mais tempo, né, para falar de outras coisas. Mas eu vou fazer questão de falar de Santa Joana de Chantal e essa amizade com São Francisco de Sales. Vocês vão entender, porque deve estar falando aqui depois, porque envolve a criação, a fundação dessa ordem religiosa, tá? Isso foi no ano de 1604. A partir disso, começou a se desenvolver uma das mais belas amizades que se tem conhecimento entre os santos da Igreja. Então, Santa Joana Francisca de Chantal, já com os filhos educados, encontrou resistência dos seus familiares. Porém, diante do chamado de Cristo, tornou-se, juntamente com São Francisco de Sales, fundadora das Irmãs da Visitação de Nossa Senhora. Por que eu faço essa ênfase? Olha só. Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, a santa de hoje com suas irmãs fizeram um grande bem à sociedade e a toda a igreja. A longa vida religiosa da Senhora de Chantal foi cheia de trabalhos, sofrimentos e consolações. Ela faleceu em Moulins no ano de 1641, França. Nessa época já existia na França 90 casas da sua ordem. São Francisco de Sales nunca abandonou a filha espiritual. Sobreviveu-lhe ela 19 anos e repousa ao seu lado. Olha só, repousa ao seu lado, na capela da Visitação em Annecy, local da fundação da primeira casa da Ordem da Visitação de Nossa Senhora. Aí você vai perguntar, uai? Pois é, por quê? Por que essa ordem religiosa é tão importante? Porque é nessa ordem religiosa que Santa Margarida Maria Alacoque tem um encontro pessoal com Jesus do Sagrado Coração. E depois de algum tempo, a irmã Maria Marta Chambon recebe a revelação do terço das Santas Chagas. Não sei se não sei se na mesma casa, mas como está explicado, nessa época na França, né, prospera-se muito essa ordem religiosa, a ordem da Visitação de Nossa Senhora. Existe a ordem da Visitação, a ordem feminina, é uma ordem feminina, aceita como freiras, né, as moças e tudo. Existe um aqui no sul do Brasil, se não me engano, em Santa Catarina, tá? Não sei se no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Paraná não é, porque se fosse Paraná eu tinha certeza. Ou é aqui na região sul, tem uma ordem da Visitação de Nossa Senhora, dos dois fundadores, São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então, a importância dela, nós temos que ter essa importância, porque devido, olha só, a amizade desses dois grandes santos, amizade, direção espiritual, foi tão profícua que surge a devoção do Sagrado Coração de Jesus dentro dessa ordem. Porque para quem, né, em junho eu falei um pouco da autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. É um livro fininho, ele estava esgotado, é da Edições Loyola, tá? Não está mais esgotado, você pode estar lá adquirindo, juntamente com o livro, o livrinho do Apostolado da Oração, tá?
Ah, mas eu não sou da apostolado da oração. Não, não tem problema, você pode ter o livro. Aí depois você vai lá e entra em contato com a sua paróquia e você entra para a fita vermelha. Ó, Manual do Coração de Jesus, edições Loyola, tá? Salva lá no estante virtual. Tem alguns exemplares lá perdidos. Provavelmente a pessoa morreu, aí entrou como espólio lá do povo, lá dos herdeiros. Aí venderam lá porque não tem explicação, gente. Como é que um livro desse vai parar como livro usado, né? Mas vai lá, pode salvar, não tem problema. Já dei uma olhada. Não é da edição anterior. Então pode pegar e ler o estatuto. Então tem o estatuto, explica por que mudou para. Não é que mudou, está incluído. Virou Rede Mundial de Oração do Papa. Então, estamos todos interligados, né, nas intenções do Santo Padre, o Papa, certo? Você que não é do apostolado do Sagrado Coração seria um bom indício, né? Então, isso é uma forma também de eu dizer para vocês, olha, a importância dessa Santa Joana de Chantal porque além de ser amiga de São Francisco de Sales, o santo iradinho, né? Ele é meio nervoso, ele. Eles têm um papel fundamental nessa questão de um surgimento de uma grande devoção, de um movimento. Aliás, o grupo de oração é um dos movimentos mais antigos da Igreja Católica. É bem antigo mesmo, tá? E sem contar que, ainda voltando à autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque, ela tem um encontro com São Francisco de Sales, porque os parentes de Santa Maria Margarida queriam que ela fosse para uma outra ordem, das Ursulinas. Só que teve uma hora que ela foi muito bem recebida na visitação, lá na ordem das religiosas visitandinas, e ela se apaixonou. E depois ela teve um momento em que São Francisco de Sales apareceu para ela, né? Então é bem interessante. Muito bem, eu já falei, né? 7 minutos aí, a respeito. Então agora vamos dar continuidade ao prefácio do livro A Prática do Amor de Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Assim se compreende como o amor de Deus pode ser o início de todo o caminho da perfeição e também seu complemento. Exortar a prática do amor, exortar a pôr em ação um princípio de atividade virtuosa que há em nós desde o batismo. Ele deve empregar toda a nossa vida e quando a impregna todo ato, toda respiração, toda palavra é virtude e amor de Deus. Ama e faz o que queres. Este célebre dito de Santo Agostinho é exatamente o tema da prática de Santo Afonso, e daí o procedimento deste precioso livrinho. Quem ama a Jesus, ama todas as virtudes, isto é, ama exercitar-se nelas, ama a prática do amor para purificar-se da escória do pecado, toda a decadência espiritual, e depois elevar-se até chegar a amar a Deus com a pureza de uma vontade não mais natural e humana, porque unificada com a de Deus. Essa é a síntese das doutrinas contidas ou supostas pela prática, por este pequeno livro que saturou aquele que teve fome e sede de heroísmo, tanto nos tempos em que viveu seu santo autor, como nos que vieram depois. Fará o mesmo, nós o esperamos também hoje, a quantos tiverem a ventura de lê-lo, não simplesmente por lê-lo, mas por anseio de fazer-se santo. Agora é importante que quem lê este livro tenha bem presente que ele foi publicado pela primeira vez em 1768. Por isso, certos conceitos expressos nele são daquele tempo, mas em nada ficam diminuídos o valor e importância desta obra. Vamos perceber que certos conteúdos cristológicos que nele aparecem não se ajustam com a cristologia de nosso tempo, mas quem quiser estudar cristologia deverá buscar outros livros escritos nos tempos de hoje. Sem querer subestimar a ascese do tempo, é bom nos alertarmos para a evolução de certos conceitos a respeito das virtudes da humildade, da obediência, do amor e sofrimento, do amor ao sofrimento. Tudo isso sofre o condicionamento do tempo. Às vezes fica na gente a impressão de que a humildade consiste em uma negação de si mesmo e de seus valores, em uma renúncia aos direitos e à dignidade da pessoa humana, em uma ocultação das próprias aptidões e qualidades. Além do exagero de linguagem de conceito, o livro paga o tributo da ascese do tempo do autor. Também, quando falo da obediência, o autor não foge ao pensamento da época, a obediência cega. Não se pensava ainda em uma obediência corresponsável, na necessidade de diálogo dentro da comunidade para se descobrir a vontade de Deus, assim obedecer. Bom, uai, gente, peraí. Eu vou parar por aqui, porque assim, a princípio ele está querendo dizer, lógico, o senhor Santo Afonso Maria de Ligório é o nome do seu tempo, né? E eu não sei quem que é o prefaciador. Eu não vou citar o teu nome aqui,
é um padre. Mas eu não vou falar o nome do padre. Tá, tudo bem. Sim, temos que ser críticos? Sim, temos que ser críticos. Mas aí é assim, tá? O senhor padre, o senhor. Porque aí começa uma questão aqui de dizer que ele está corrigindo alguma coisa do santo. A impressão que me passa, né? E eu tive uma impressão quando eu li na introdução do Glórias de Maria. Também tem uma situação que me incomodou. Ah, porque há um exagero do autor, porque naquela época ele pensava assim: oi, oi. Então, isso dá margem para algumas coisas. Eu tenho minha opinião a respeito, então eu não vou ler o restante. Fica a seu critério, né? Eu acho que o que é importante foi o que ele falou no princípio. Agora não, agora vem a opinião pessoal do prefaciador. Então o que é que acontece? Vou deixar essa opinião para o prefaciador. Sim, ele é homem do seu tempo. Mas, por exemplo, você pega aqui a leitura que a gente andou, quer dizer, você me acompanhou um pouco, São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Tudo bem, é uma tradução da nossa época e tudo, mas faz sentido. Você há de convir que faz sentido. Mesmo sendo do século XVIII, século XVIII, começo do século XX, né? Vamos colocar começo do século XX, não, começo do século XIX, perdão, do século XVIII para o XIX, começo do século XIX, o que acontece? Tem coisas que fazem sentido. A balada existe, né? A falsa virtude existe, sempre existiu, sempre haverá de existir. Hipocrisia, né? Todos nós somos hipócritas, todos nós. Eu principalmente, tá? Essa pessoa que vos fala. Essa semana, por exemplo, não queria deixar ninguém preocupado, mas infelizmente essa semana eu estourei de vez também. Porque é um acumulado de décadas, não é nem anos, é décadas, né? Que chegou no meu limite. Aí eu pensei assim, eu sou bem hipócrita mesmo, né? Porque eu falo uma coisa aqui no canal, e aí quando eu vou ver na minha realidade, eu tô doente de ódio, né? Então eu já até descobri de onde que vem meu ódio, né? Não posso culpar o próximo, né? Vem de casa mesmo. Então eu tô tendo que lidar com uma situação que talvez para mim há alguns anos atrás estava meio obscuro. Hoje em dia está bem às claras. Ah, o negócio é assim, então eu tenho que resolver. Mas aí o que deu? Me deu crise. De novo, eu pensei, eu não vou gravar porque eu tô sendo hipócrita, né? Porque eu tô aqui falando coisas que eu não pratico. Só que aí eu pensei, não, peraí. Eu tô vendo uma realidade real mesmo. Não, a situação é essa. Eu tenho que ver que o negócio está pegado aqui. Tenho que resolver. Eu tenho que resolver, né? Para que caminho que eu vou. Mas ainda bem que tá às claras, porque até então tava meio obscura, não tava querendo perceber, não tinha maturidade para ver, né? Então, tem que agradecer ao Espírito Santo, né? Que não desistiu ainda de mim, certo? Então, eu não sei, não conheço esse prefaciador, deve ser redentorista, porque Editora Santuário são dos redentoristas, mas essa parte aqui, desculpa, é a opinião do padre. Eu prefiro seguir com os capítulos, né? Mesmo com a tradução, se é boa ou não, sigo com o que o santo fala. Porque tem o contexto, lógico que tem o contexto histórico, tem um contexto pessoal, pensamento de época, só que aí é você colocar na tábua rasa de uma. Tipo, coloca o santo numa tábua rasa. Ah, mas não é bem assim. Aí entrou o relativismo, né? Então, assim, eu vou fechar hoje a leitura do prefácio. Tá aí minha opinião a respeito, tá? Obviamente não concordo. Tem que ler primeiro, né? A gente tá falando, não sei se ele é doutor da igreja, mas ele tem vários escritos, né? E dizer que eu prefiro ficar com Santo Afonso Maria de Ligório do que com a teologia cristológica de hoje, que eu não sei. Eu não estudei, no momento não há interesse de eu me aprofundar em cristologia, porque senão é uma desconstrução, né? Aí, assim, tem coisa que às vezes a gente pega, a gente romantiza mesmo. A gente romantiza e tem coisa. Uma vez eu aprendi com um professor.
Eu vou contar. É uma coisa meio do mundo, mas é que no meu caso fecha direitinho aqui. Aí vai o pitaco da Maria Helena. Uma vez eu atendi um professor que era escritor de livros infantis. Nem sei para onde que vai esse senhor. Não vou falar o nome, ele é aqui de Curitiba. E ele era muito envolvido com a causa da adoção de crianças. Tanto é que ele era um grande estimulador disso para os amigos e tudo. E uma vez ele estava nervoso e ele disse, eu adotei, sabe aquele meu filho tal? Uhum. Então, ele é adotado. Tá, tudo bem. E aí ele contando para mim que incentivou um casal de amigos a adotar uma criança. E ele trouxe essa criança, era uma criança de 10 anos. 10 ou 12 anos, esse daqui é filho adotivo dos meus amigos, então eu estou apresentando os livros para ele, então estava tentando dar um bom exemplo. Outro dia ele chegou desolado, brabo, ele era um homem brabo, não gostava de injustiça, chegou brabo, falando que o senhor tá bem? O senhor não tá bem, né? Não tô, mas é o seguinte, sabe aquele menino que eu trouxe aqui, que eu falei que ele foi adotado? Eu sei. Ele fugiu, foi pra rua. Eu falei, mas o que aconteceu com os pais adotivos? Não tiveram paciência, porque não sei o que, ainda eu falei, qualquer coisa, eu acolho ele um tempo na minha casa, porque eu já tô acostumado que minha esposa, conhecia a esposa, uma santa, paciente pra caramba. O que o homem tinha de nervoso, a mulher era bem paciente. Professora também. Eu falei, deixa que eu acolho, não sei o que, disse que largou como se fosse um bicho, coisa pior, né? Isso tem uns 20 anos atrás. Aí esse mesmo professor, então é uma pessoa, assim, meio intempestiva, né? Mas ele falou uma coisa, eu quis falar porque, sei lá, me deu saudade, eu vivo pensando nele esses tempos. E ele já era de idade. Uma vez eu falei para ele que tinha sido lançado um filme. E ele era uma pessoa que, o filme é A Bússola Dourada. Ficou só no primeiro filme, A Bússola Dourada. E esse de Philip Pullman, o autor, eu lembro até hoje, eu nunca li esse livro. Eu achei muito fantasioso, muito, sei lá. Mas fez um sucesso muito grande há 20 anos atrás, antes do Harry Potter, ou caminhando junto, assim. Mas eu sei que o Harry Potter estava começando e esse livro já estava vendendo fazia tempos, assim, no mercado americano e brasileiro. Então é A Bússola Dourada, A Faca Sutil, e depois tem um terceiro que eu esqueci o nome. E esse professor gostava muito desse livro, desse autor. E aí eu falei, olha, vai ser lançado o filme. Ele falou assim, eu não vou ver o filme. Uai, mas por que não? Não, porque eu já, toda a história, todos os personagens eu já criei na minha cabeça. Se eu ver, vai ser uma desconstrução. Eu não vou querer ver. Então é melhor eu não ver. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, que absurdo. Que absurdo, né? Mas aquilo mexeu um pouco comigo. Eu fiquei pensando, puxa vida, será, né? E aí, na época, foi lançado o filme também. A trilogia começou a sair nos cinemas, o que ia ser a trilogia do Senhor dos Anéis. E eu não tinha essa opinião, porque eu já tinha lido o livro. Na verdade, toda vez que eu leio a história do Senhor dos Anéis, sempre vem a mesma fisionomia, nunca é do filme, porque eu tinha lido antes do filme, né, o livro. Então, vem sempre aquela história, todos os cenários e tudo, eu já imagino. Claro que depois, com o filme, né, alguns autores caíram bem naquele papel, então aí, às vezes, né, se ler alguma coisa lá do elfo, do anão, vou sempre lembrar deles, né. Mas eu tomo ainda, depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, tem coisa que é melhor não ver. Porque estraga o livro que eu li e tudo, toda aquela história, porque a gente cria mesmo, né? E em parte, eu evito de ouvir alguns pregadores a respeito de alguns santos, não é todos, né? Alguns só. Eu evito, porque é como se fosse uma desconstrução. É a mesma coisa eu ler esse prefácio, o final desse prefácio. Tipo, sabe quando... desculpa, eu sei que o senhor é padre, o senhor sabe muito mais que eu, mas eu não concordo com o que o senhor está falando, porque está muito relativizado.
Eu que sou historiadora, que né, tenho questão do contexto histórico e tudo. Não, eu quero saber o que o santo está falando, porque quem escreve, sim, ele é o santo Afonso Maria de Ligório, o corpinho dele, os afetos dele, os desafetos dele, sentimentos dele, pensamento dele, conhecimento dele, mas quem direciona a obra é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Certo? Para mim é assim. Posso estar errado? Pode ser. Só que é impressionante como que os santos, em tempos diferentes, sejam homens, mulheres, letrados ou não letrados, pouco instruídos, conseguem chegar num senso comum, que é quem? Jesus Cristo. E não só Jesus Cristo. Dentro da palavra de Deus. Ainda complementa. Existe como se fosse uma melodia interna em cada obra, não só obra, a vida de testemunho, porque muitos santos não deixaram escritos nada, a obra de testemunho é como se fosse uma sinfonia. Existe ali um ponto em comum, existe uma nota, algumas notas musicais que bate certinho. Então, quando eu leio um prefácio desse dizendo que não, tem umas coisas, tipo, tá querendo corrigir o santo, meu filho? O senhor fez a vivência de Santo Afonso Maria? Eu não conheço a biografia dele, eu deveria conhecer. É a mesma coisa a pessoa vai falar de Santa Terezinha. Não, que exagero. Santa Terezinha exagerada, romântica demais, cheia de escrúpulos. Mas o senhor fez a vivência de Santa Terezinha do Menino Jesus? Né? Eu tenho por conta Santo Afonso Maria como um grande santo. Inclusive tem um pregador que está fazendo uns estudos aí a respeito da obra dele e tal. Poderia assistir. Mas por enquanto eu tô me segurando porque no momento eu tô com algumas coisas assim. Eu tenho que ler algumas outras coisas, né? No momento. Inclusive o Santa Terezinha do Menino Jesus. Mas é a mesma coisa você querer corrigir Santa Terezinha. Santa Teresa d'Ávila. Não tem, tá, tudo bem, sua opinião, né? Mas tem coisa que é melhor guardar. Porque a gente vai acabar mudando de ideia, né? Então, para amanhã, vou até anotar aqui, a gente começa o capítulo 1. Quanto Jesus Cristo, por sua paixão, merece ser amado. Deixa eu até anotar aqui para começar amanhã, tá? Bom, eu vou partir direto para a leitura, né? Primeira leitura de hoje, livro do Deuteronômio 6, versículos de 4 a 13. Moisés falou ao povo, dizendo: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, e é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravada em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tua mão e as colocarás como sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó, que te daria com cidades grandes e belas que não edificastes, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulastes, cisternas já escavadas que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantastes. E quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres, ó Senhor, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus e lhe servirás, só pelo seu nome jurarás. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, o Salmo 17, 18, com o refrão: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, pois sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrai misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Evangelho de hoje, Mateus 17, versículos 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético, sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou, o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, termina também a 18ª semana do tempo comum. Mateus 17, versículos de 1 a 9, tá? Então, eu desejo a todos uma ótima semana. Um ótimo fim de semana, desculpe. Um ótimo fim de semana. E eu um bom começo de semana, né? Domingo é o começo de uma nova semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? E assim, cuidado, né? Com muitas coisas que se escreve por aí e com que se lê também por aí. Eu ainda prefiro ficar com o que os santos escreveram. Certo? Mas eu tenho assim, para mim, uma opinião minha mesmo. Quando eu leio um livro de um santo, eu não quero ser mestra no assunto. Até porque um livro de um santo e a biografia dele não deve ser lida como um livro comum. Porque algo espiritual e sobrenatural acontece na vida desse santo. Senão não seria santo. Seria uma pessoa comum. Quantos teólogos não escreveram e quantos teólogos foram deixados para trás, não é verdade? Então, eu ainda fico com, por exemplo, eu estou com um livro de um santo aqui. É traduzido? Não está 100% fiel? Eu entendo, pode ser. Tem problema da tradução, né? Aí sim tem uma questão importante que a gente deveria entender. Tem um escritor falecido, Humberto Eco. Ele não é só um escritor, ele é um dos últimos intelectuais completos. Tá? Humberto Eco foi romancista, foi medievalista, ele foi linguista, sabe? Ele foi inúmeras coisas. Ele era um dos últimos grandes intelectuais que abrangiam várias coisas, assim, vários conhecimentos. E tradutor também. E aí ele tinha um livro, na verdade, não é um livro, era um artigo. Era um artigo, isso. Ele dizia o seguinte, no italiano, tradutor também era a raiz do termo traidor. Bem assim. E ele começa a partir disso. Todo tradutor é um traidor. Por quê? Se não for um ótimo tradutor, mesmo que seja o ótimo do perfeito tradutor, perfeito não existe, mas um ótimo tradutor, ele vai estar colocando a marca dele naquela obra de um grande clássico, ou daquela obra que ele está traduzindo. Então, muitas vezes a gente pega assim coisas assim, o brasileiro é meio assim, né? As obras completas de Freud estão agora na Companhia das Letras e quem está traduzindo é um tradutor lá que sabe alemão. Não podemos esquecer que tem que saber alemão do século XIX, né? Começo do XX, né? E ó que tem uma distância de tempo grande. E olha que tradutor de... Olha, tradutor de língua alemã tem que ser muito bom. Porque só filosofamos se soubermos alemão. Isso são palavras do Caetano Veloso, se não me engano, que fez uma música. E é verdade, porque, olha, eu comecei a não gostar de filosofia quando eu fui obrigada a estudar Hegel. O espírito da história. Aí vai ver o espírito, são 300.000 espíritos. Porque eu tinha teoria da história. A partir dali eu odiei filosofia. Desculpa falar desse jeito, mas eu não suporto filosofia por conta disso. Então, quem é de humanas vai entender o que eu estou falando. Assim como eu não gosto, tem gente que deve gostar, né? Para ser filósofo tem que ser alemão. Porque na Alemanha tem vários conceitos assim, né? Só o termo espírito hegeliano são vários, né? Então, a tradução envolve isso também.
tem essa questão, né? Então, Umberto Eco, que era italiano, e ele traduzia algumas obras também. Quando eu falo medievalista, né, ele tem várias obras relacionadas a isso, né? Ele era, não é da linguística, o que que ele era? É uma especialidade que o Chomsky é também, se não me engano. Ah, eu até esqueci. Ah, semiólogo, da semiótica. Não é mas não sei se era linguista, mas eu sei que ele era da semiótica, Humberto Eco. É um negócio também, outra parada muito louca, assim. É melhor nem saber, deixa quieto, né? Muito doido. Então, ele tinha um artigo que falava: o traidor, o tradutor é um traidor. Ele vai acabar colocando alguma coisa pessoal dele na obra. Aí parece aqueles monge copista, né? Que mudavam toda a questão da obra de Aristóteles colocando uns termos dele lá. Vai procurar também o que é monge copista, bem interessante. Né? Foi assim que se propagou. Como é que chegaram vários livros de Aristóteles, os clássicos gregos, romanos e tal? Foi a partir dos monges copistas, dentro das universidades medievais. Copiava na mão mesmo. Ia lá escrever na pena. Na folha nem era papel, era pergaminho, pele de bicho, curtido. E ainda reaproveitavam, como é que apagava? Com uma faquinha, raspava tudo, agora eu vou escrever. É, troço arcaico, mano. Tá achando que, né? Então, eu entendo que tem essa questão. Nós estamos falando de um santo, nem vi quando é que ele nasceu, gente. Nem sei que século que é. Ah, 1768, antes da Revolução Francesa, século XVIII, né? Então, é o risco? Existe o risco da tradução. Mas ainda eu prefiro ler o próprio santo, né? Então essa introdução, desculpa ter falado da prefácio, devia ter parado direto para o capítulo. É uma coisa que me incomoda um pouco nessa obra, porque eu peguei também acho que deve ser o mesmo prefaciador. No Glória de Maria tá vazio assim, relativizando ele, tá? Sabe? Não sei se o termo é esse, mas é um negócio que não me agradou, não soou legal, sabe? Então, ficou aqui meu registro, minha indignação, né? Mas assim, não sei se observaram, mas o áudio de quinta, sexta, eu tô um pouco exaltada. É porque eu tô irritada mesmo. Mas é por uma situação pessoal, tá? Infelizmente, a pessoa que vos fala, eu só tô aqui de alegre mesmo, né? Só tô de alegre. Por favor, convertam. Mas a hipócrita que vos fala, não leve em conta, tá bom? Mas não é nada grave, é só uma questão aí que surgiu e que tava marinando fazia décadas. Então aí chegou um ponto que, é assim, né? Tá bom. Tanto para mim, né? Com a realidade que eu vejo, né? Então, infelizmente, sim, estou irritada. Mas para não deixar ninguém na mão, como eu havia prometido, fiz as gravações, tá certo? Então, se o áudio de domingo atrasar, peço desculpas antecipadas. Talvez eu esteja me recuperando de alguma crise, né? Mas se não, vai estar tudo normal e já parto para o capítulo 1º do Santo Afonso Maria de Ligório. Aliás, não precisa ficar com dó de mim, não, tá? Eu não sou digna de dó, não, sabe? Eu vivo da misericórdia de Deus mesmo, porque não precisa ter dó. Não precisa mesmo. Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de